Olá, meus queridos alunos do sétimo A, professora Jéssica de Ciências, para mais uma aula com vocês. E agora vamos dar início ao nosso conteúdo do segundo bimestre. Vamos lá? Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o tempo, por que o tempo é tão importante na natureza, tão importante nas nossas atividades e principalmente como que vocês estão usando o tempo nessa quarentena, hein? É muito importante que a gente tenha um equilíbrio sobre as nossas atividades. Então, vamos entender um pouquinho sobre dois modelos muito importantes na aula de hoje, geocentrismo e heliocentrismo, entender as características do tempo e entender também quais são as características das estações do ano: outono, inverno, verão e primavera. Vamos lá? Então, pessoal, como eu comentei com vocês, agora nós estamos dando início ao nosso segundo bimestre. E para começar o nosso segundo bimestre, nós vamos estudar o capítulo 7. O capítulo 7, que nós vamos iniciar hoje, ele tem um título de A Natureza e o Tempo. Qual será a relação do tempo em detrimento da natureza? Será que ele interfere em alguns aspectos, em alguns fenômenos, em alguns processos? É isso que a gente vai entender. Todos os dias nós acordamos, desenvolvemos uma série de atividades, depois dormimos novamente. E dentre dessas atividades, por exemplo, agora, durante esse período que estamos de quarentena, que estamos em isolamento social, nós acordamos, temos atividades do colégio, vocês têm algumas atividades que vocês fazem em família, tem os momentos de orações, tem vários momentos específicos. E esses momentos acontecem todos os dias. Isso porque todos nós temos uma rotina. E é importante ter essa rotina porque, apesar de termos nossas obrigações, o nosso corpo também precisa de um descanso. Também precisa repor as suas energias para que nos dias seguintes consiga desenvolver novas atividades. Isso não acontece só com a nossa espécie. Todos os seres vivos precisam saber otimizar o seu tempo, precisam ter um momento de descanso e precisam ter condições climáticas também para que tudo possa acontecer. Porque lembre-se, a natureza está relacionada com o nosso cotidiano direta ou indiretamente. Quando a gente fala da natureza, fala do tempo, é importante a gente pensar que o ser humano ele vem observando o céu e verificando como os movimentos dos astros eles seguem uma certa regularidade, eles também seguem uma rotina. A aparência do céu noturno, por exemplo, inclusive isso vem bem dizer no livro de vocês, muda ao longo do tempo, mas ao fim de um ano volta a ser como antes. Mas por que será que isso acontece? Por que a Terra ela faz aí o seu ciclo durante 365 dias? Como é que conseguiram explicar todo esse movimento? Então a gente precisa recordar primeiro o modelo científico. O primeiro modelo que tentou explicar como que acontecia isso de um ano ser igual após o outro, apesar de ter suas características, é claro, é que o primeiro modelo que tentou explicar como que as coisas aconteciam era o geocentrismo, e esse modelo foi sugerido por Aristóteles, um filósofo grego. E ele sugeria, nesse modelo, que a Terra era o centro do universo, que o Sol e os outros planetas que giravam em torno da Terra, tá? Por isso o nome geocentrismo, geo vem de terra. Mas, professora, por que a senhora está falando de tudo isso? Antigamente não existiam os recursos que a gente tem hoje: relógio, computador, celular, televisão. As pessoas precisam prever, por exemplo, qual seria a melhor época para plantar, qual seria a melhor época para colher, quando que deveriam ou teriam que diminuir o ritmo de suas atividades. Então, foi muito necessário o estabelecimento dos calendários. Mas para que isso pudesse acontecer, como não se tinham muitos recursos, as pessoas usavam do quê? De observações. E essas observações eram feitas atentamente olhando para o céu. Então, o primeiro modelo que tentou explicar como que os calendários, como que as coisas se repetiam, foi o geocentrismo. O segundo modelo,
considerava o Sol como o centro do universo, que é o modelo mais aceito. Esse modelo diz o seguinte, que todos os planetas giram ao redor do Sol e que cada um tem o seu tempo específico. A Terra seria esse terceiro pontinho aqui. A Terra, por exemplo, demora um ciclo de 365 dias ou 366 em anos bissextos, tá? E a gente fala também de tudo isso, por que é importante a gente entender todos esses modelos? Porque a gente precisa entender como é que acontecem os ciclos naturais, como é que acontecem as estações do ano, por que não acontece ao mesmo tempo em todos os lugares do planeta. Lembre-se do formato do nosso planeta. Como ele está em constante movimento, não tem como o Sol estar atingindo todas as regiões ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui na nossa cidade, agora são 16 horas e 7 minutos aqui no meu relógio, tá? E qual que é a diferença? Por que é importante saber isso? Por exemplo, em um outro país pode ser que já seja exatamente agora 11 horas da noite. Imagina, enquanto ainda estamos à metade do nosso dia praticamente, eles já estão encerrando o dia. Então isso acontece muito devido ao local que você está do planeta. E tudo isso também interfere nas estações do ano. A primeira estação que eu coloquei para vocês é o verão. O verão é caracterizado por ser a estação mais quente do ano, os dias são bem longos e as árvores conseguem produzir muitos frutos durante essa estação. Lembre-se que é essencial o sol para que as plantas consigam realizar o processo de fotossíntese. Também coloquei para vocês a primavera. A primavera é quando a gente consegue observar o florescimento das plantas, é quando muitos animais conseguem se reproduzir. Aqui a gente tem uma temperatura muito agradável. Aqui no nosso estado a gente não consegue ter uma percepção tão boa da primavera, mas em outros lugares a gente consegue ver perfeitamente. Uma outra estação é o inverno, que é a estação mais fria do ano, onde as temperaturas tendem a ser bem baixas, tá? E é nesse momento que alguns animais, por exemplo, vão reduzir o seu metabolismo. Alguns vão precisar invernar, como é o caso de alguns ursos quando está no inverno bastante rigoroso. Os dias são mais curtos e isso faz com que o dia escureça mais cedo. E por último temos o outono, que é o período onde as folhas caem das árvores, é o momento propício para que tenha as colheitas, as temperaturas não são tão altas e nem tão baixas. E como eu disse para vocês, devido à localização do planeta, do ponto que eu estou em determinado momento, eu posso sentir todas as estações bem definidas, como posso perceber só duas, que é o inverno e o verão. E quando a gente fala do tempo também, é muito importante que a gente entenda sobre o fenômeno das marés, que é quando as águas marítimas estão elevadas ou estão baixas. Se vocês já tiveram a oportunidade de ir à praia, por exemplo, existem momentos que ela está mais seca e mais cheia. Isso está bem relacionado com o fenômeno das marés. E esse fenômeno é muito importante que aconteça para que os seres consigam se alimentar, eles consigam se aproveitar do que a água consegue trazer de alimento, tá? E é claro que muitos animais e plantas de ambientes aquáticos podem ser afetados diretamente por esse movimento, graças à mudança das fases da Lua. Então, uma coisa na natureza está totalmente interligada à outra. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido.